10 minutos, esse é o Troca de Passes especial depois do título do Palmeiras. O Palmeiras é o super campeão, o campeão da Supercopa do Brasil 2023. Estou aqui com o Roger Flores e também com o Sérgio Xavier Filho. Serginho, a gente vai começar a mostrar aí os melhores momentos do jogo. Eu queria que primeiro vocês falassem sobre Rafael Veiga. Ele foi eleito pela CBF lá como o melhor jogador da partida. Foi mesmo, Roger? Foi bem, eu acho que todo mundo foi bem no jogo, cara. Um jogo de muitas variações, né? Técnicas e táticas. Esse início de jogo, as duas possibilidades maiores, né? Esse erro aí do Santos, eu não posso colocar só na conta do Santos, né? Uma bola também atrasada. Tem mérito do Endrick, né? Mérito da pressão. Ele e o Rony, né? Os dois chegaram E aí a segunda oportunidade, também um erro de saída de bola. O Flamengo foi lá, recuperou e conseguiu esse pênalti a seu favor. Eu acho que o Rafa fez um bom jogo, tá no nível dos melhores. Para mim, menino, mas viu? O menino foi fundamental, foi decisivo, fez 2 gols. Ele já tinha feito gol de perna esquerda, fez 2 hoje de perna esquerda. Se bem que o segundo ele pega na direita também, né? Ele bate as duas pernas, né? Ele bate lambendo com a esquerda e lambe na direita. E aí, você bate com... eu bato com as duas ao mesmo tempo. Você bateu com as duas ao mesmo tempo. Então eu acho que para só encerrar a sua pergunta, ou responder a sua pergunta, Rafael fez um grande jogo, mas o menino foi decisivo. Primeiro tempo eu achei bem superior do Palmeiras ao Flamengo, né? O Flamengo conseguiu o gol nessa bobeada na saída de bola do Palmeiras, depois do pênalti infantil do Zé Rafael, que se recuperou no jogo, depois fez uma bela partida. Mas o Palmeiras foi bem superior no primeiro tempo, não, Serginho? Mesmo sem criar grandes oportunidades, mas sempre esteve mais perto do gol do que o Flamengo, né? Eu mexeria só no advérbio. Eu acho que não foi bem superior, foi superior. Um pouquinho melhor do que o Flamengo. Acho que poderia ter terminado empatado o primeiro tempo, não seria injustiça. Mas o Palmeiras foi um pouquinho melhor. E acho que o Palmeiras aproveitou muito bem, sobretudo, os problemas de recomposição do Flamengo, né? No primeiro tempo já ficaram claros, aí não é só preparo físico. Eu acho que o Thiago Maia e o Gerson ficaram muito sozinhos e cada vez que o Palmeiras virava a bola, o Palmeiras tinha um dos seus ponteiros... Já podemos começar? Vamos começar a brigar. Eu acho que essa superioridade, concordo com você que o Palmeiras foi superior ao Flamengo no primeiro tempo, mas não acho que a questão foi a recomposição. E sim o balanço do Flamengo. O Flamengo, quando joga no losango, ele tinha dificuldades até quando jogava com o Dorival, o campo fica muito largo. Porque ele tira o Arrascaeta desse setor de marcação, ele está no setor de meio campo, mas ele joga num setor que ele flutua atrás dos 2 atacantes, né, por dentro. Então ele abre o campo fica largo só para 3 jogadores. Thiago Maia, Gerson e Everton. Quando você joga contra uma equipe que é muito bem treinada e também tem essa qualidade, e aí você tocou no ponto, né? Quando a bola era invertida, se você pegar a superioridade... o caminho é muito longo para percorrer, porque você tem que jogar um para o lado. O Gerson, por exemplo, a jogada está começando a ser construída do lado esquerdo de defesa do Flamengo. Aí o Gerson encosta lá na linha. Thiago Maia tem que entrar um pouquinho na diagonal por trás dele para tanto fazer essa bola lateral para dar o bote na frente ou se a bola passar nas costas para tentar uma cobertura. E o Everton tem que encostar por aqui. Então ele fica mais de meio campo descoberto do outro lado. Então inversão com um time talentoso e com qualidade com o Palmeiras, chega do outro lado, aí você tem essa superioridade. Então não é uma questão de recomposição, uma questão de esquema tático que quando você joga numa equipe que tem a qualidade do outro lado, fica difícil mesmo de... O que eu digo recomposição também é o seguinte, né? No momento que o Flamengo perdia a bola, Gabriel, Arrascaeta tinham muita dificuldade também de ajudar, né? Aquela pequena ajuda não vinha também. E acho que teve também a história dos laterais, né? Que eu acho que mudou um pouquinho o jeito que todo mundo achava que a gente ia ter, como sempre, como costuma ser, né? Dudu na direita e o Rony na esquerda, né? E aí, na escalação, o Vitor Pereira opta por um lateral esquerdo muito mais móvel, né, que é o Ayrton Lucas, e um lateral direito um pouquinho mais marcador, Varela.
o Palmeiras entrou invertido, né? E acho que entrou com vantagem. Eu acho que os dois ponteiros conseguiram fazer bom primeiro tempo, né? E aí depois, eu acho que o segundo tempo já é uma outra história, o jogo muda bem, né, Rony? Não é fácil defender as pontas contra o Palmeiras, né? Porque os dois, tanto o Rony quanto o Dudu, eles são muito verticais, né, Roger? O Palmeiras tem um jogo muito vertical. O Dudu, ele consegue ser vertical e também ser diagonal, vamos dizer assim, né? Porque ele tem a perna direita, como ele jogou hoje pelo lado esquerdo, que ele traz para dentro, mas ele também consegue acionar a velocidade verticalmente, né? Você empurrar essa última linha do time adversário, hoje o Flamengo, mais para o fundo. E aí, quando você consegue empurrar essa linha mais para o fundo, você descola a segunda linha, essa linha de setor de meio campo, e consegue trabalhar com mais facilidade. Então é um Palmeiras que é muito bem treinado, né? Que consegue ter essas variações, não só táticas, porque o Palmeiras não variou taticamente hoje, mas ele variou a peça. Ele tirou a peça de um lado e colocou para o outro. Estou falando para início, né? Era o que o Palmeiras vinha apresentando. Eu até achei que ele iniciaria com o Mike no lugar do Endrick. E aí ele fez essa mudança. Porque o Mike jogou no meio da semana e jogou bem. Jogou os 90 minutos. Jogou bem, fisicamente estava ok, ele voltava de lesão. Então era uma opção, de repente, ele ter o Endrick no banco para tentar decidir o jogo depois. Não, o Abel fez o contrário. Ele tentou resolver o jogo antes, né, com o Endrick em campo. Por isso eu elogio os dois treinadores por tentar, desde o início, o jogo mais ofensivo. Você acha que essa foi uma opção de início, Roger? Porque o jogo se desenhou, principalmente no segundo tempo, um jogo muito espaçado, né? O campo estava muito grande para ambos os lados. Tanto o Flamengo tinha muito espaço para jogar, quanto o Palmeiras também, quando recuperava a bola. Primeiro é um jogo de pré-temporada. Não costuma ser assim, mas né? É de pré-temporada ainda. Você sabe que essa é a nossa discussão no bastidor. E é uma discussão. Obviamente, você tem a questão física, que a recomposição, aí sim, a recomposição, ela ainda não é a ideal, vamos dizer assim. Por mais que hoje, esses atletas, eles têm as férias, mas nas férias eles continuam trabalhando e eles se apresentam num condicionamento físico já super adequado para você iniciar uma pré-temporada e já poder encarar um jogo desse num nível... O Roger, Felipe, ele ficou muito magoado comigo, porque eu falei para ele nos bastidores... Foi um peladão. Olha que peladão maravilhoso. Peladão de bom nível. Que pelada ótima. O que eu falei para ele é o seguinte... É início de temporada, tá muito espaçado, não é isso. Espaçado, E outra, a qualidade desses caras aí, você viu ano passado, por exemplo, eles fizeram um belo jogo no Maracanã, quando deu o jogo 0-0. É ruim, né? É ruim o 0-0. Eu também gosto de 4-3. Eu adoro. O que você acha? O Abel Ferreira prefere ganhar por 4-3 ou por 1-0? 4-3. Será? Quer dizer... O Abel? O Abel? O Abel por 1-0. Você acha? Acho, tenho certeza. Ele deve ter ficado bravo por ter tomado 3 gols hoje. Tá bom, mas ele acha que ele não ficou feliz em fazer 4? Claro que ficou, claro que ficou. Então vocês olham, eu gosto de olhar o copo mais cheio. Tudo bem, ele não quer levar 3, mas tu acha que ele quer fazer 4 ou só 1? Não, ele quer fazer 4-0. Aí é o melhor dos mundos. Roger, ele mas não vamos quer entrar no tomar assunto gol. da recomposição ou dos times espaçados. A minha filosofia é a seguinte. O que acontece? Quando você tem times talentosos, né? Flamengo e Palmeiras, eu começo um ataque. Obviamente, quando eu começo a sair para o ataque, eu tento ter superioridade numérica de um lado, ou quando eu trago para ter uma aproximação de jogadores mais talentosos num determinado espaço de campo, automaticamente eu estou do outro lado ou em outro setor descoberto. Sim. Descoberto. Quando eu perco essa bola aonde eu estou tentando fazer a minha comunidade aqui... O adversário vai te atacar onde você está vulnerável. Onde eu estou vulnerável, obviamente. Só que quando você tem um time muito talentoso, essa bola chega com muito mais velocidade aonde eu estou vulnerável. Quando eu perco a bola para um Gerson, para um Thiago Maia, a bola aciona o Everton Ribeiro ou a Arrascaeta... Eu não tenho tempo de recompor. Deixa eu só te interromper, porque Vitor Pereira começou a falar, a gente já volta com a análise aqui. Vamos ouvir o português, treinador do Flamengo. Conseguimos marcar, tivemos a oportunidade na segunda parte de fazer, depois do 3-3, de fazer o 4-3 e depois acabámos por sofrermos nós o 4-3. Portanto, gestar também os erros defensivos, porque nós de facto temos que melhorar do ponto de vista defensivo. O nosso processo defensivo tem que ser mais consistente
E pronto, e valorizar também os nossos adeptos que se deslocaram aqui e que nos apoiaram do princípio ao fim. Boa noite, Vitor. Tudo bem? Cidão Marinho da Litoral News. Como você falou, uma defensiva que não foi bem na partida. Com a saída do João Gomes, parece que o meio de campo ficou um pouco exposto, com o Gerson e o Thiago Maia. Tendo isso tudo em consideração e também que a semifinal do Mundial está se aproximando, como você vai preparar essa equipe? Porque hoje o torcedor do Flamengo sai daqui com o seguinte pensamento: a gente pode fazer 5 gols, que vai levar 6, e fica com medo de uma eliminação precoce na semifinal do Mundial. Assim, nós temos que defender com bola. Esta equipa não tem uma propensão, não tem muitos jogadores com uma propensão, tem muitos jogadores com propensão ofensiva, quer dizer que está sempre perto de fazer golo, e tem que se tornar mais forte defensivamente, portanto, mais consistente defensivamente. Portanto, esse é o processo, eu já referi isso mesmo nos jogos anteriores, que tínhamos que melhorar o nosso processo defensivo. Estamos no início do processo, estamos a começar o trabalho agora. Naturalmente, esta equipa tem que saber defender com bola, e foi o que não nos aconteceu na primeira parte. A primeira parte entramos num jogo sempre acelerado, sem serenar, sem ficar com bola, e isso depois obriga-nos a sofrer, porque o processo a sofrer quando não temos bola, não é? Isso associado a alguns erros que têm que ser registados e corrigidos, temos que assumir isso, temos que os corrigir, temos que analisá-los e corrigi-los, e com certeza no futuro vamos ser mais fortes, tanto defensivamente como ofensivamente. Como? É muito melhor ganhar marcando golos e não sofrer do que marcar 3 golos e acabar por perder a final porque concedemos 4 golos. Isso naturalmente vai ser trabalhado, vai ser corrigido, vai ser analisado, e é o que temos que fazer, não é? O caminho é mesmo esse. O caminho é analisar os erros e ir corrigindo até que o processo se torne mais consistente. Vitor, aqui à sua direita, Gustavo Henrique. Eu tive uma sensação que, além do Palmeiras vencer a gente por méritos técnicos, fisicamente, percebi, pelo menos na minha visão, que eles estavam um pouco melhor. Você já bateu nessa tecla da preparação física? Você reconhece que o Palmeiras estava melhor também nessa questão? Como você pretende trabalhar isso? Vai ter um tempo bom agora para o Mundial para trabalhar. Como é que você pretende analisar isso? Bom, se nós olharmos para a nossa equipa é uma equipa que tem muitos jogadores técnicos. A nossa equipa, eu não vejo uma equipa muito forte fisicamente, não é? Nas suas características, os jogadores mais técnicos, os mais criativos são fisicamente não são jogadores fortes. Agora nós temos é que muitas vezes dá a sensação que fisicamente não estivemos bem, pois eu sou da opinião que não estivemos bem no primeiro tempo taticamente, ou seja, nós não conseguimos fazer o nosso jogo, e o nosso jogo é um jogo com bola, é um jogo para ter paciência e esperar o momento certo de acelerar. O que aconteceu no primeiro tempo é que o jogo andou muito corrido de um lado para o outro, muito físico, muito partido, com o Palmeiras, naquele jogo característico deles de lançar os jogadores rápidos na frente, que nos obrigou, e como nós não ficamos com bola, entramos um bocadinho no jogo deles, e eles nesse jogo físico são mais fortes que nós. Mas não tem a ver com estar bem ou mal fisicamente, porque depois no segundo tempo construímos jogadas bonitas, podíamos ter chegado ao 4-3, nós, com jogadas bem construídas. Agora, sempre que marcamos, levamos com aquele penalti que quebrou, de facto quebrou, que até podia ter quebrado animicamente a equipa, mas a equipa tentou mais uma vez, fizemos outro golo bonito, no 3-3, e depois levamos com um golo irregular, segundo informações que me deram, porque eu ainda não tive a oportunidade de ver. Vitor, Gustavo Schwab, Record TV Brasília.
Tá aí, Vitor Pereira falando sobre a derrota do Flamengo para o Palmeiras na final da Supercopa do Brasil 4-3. Daqui a pouquinho a gente vai fazer a análise completa sobre a entrevista também, sobre o que disse o Vitor Pereira depois desse jogo no próximo bloco. A gente vai para um rápido intervalo. Sandro Meirahit já está prontinho aqui para nos trazer a sua participação na Central do Apito. Já, já. A gente vai para o intervalo e já volta. 7h40, estamos de volta com Troca de Passes. Tô dando uma olhadinha, ó, hashtag Troca de Passes está aí na sua tela para vocês mandarem as suas mensagens. Vou ler duas aqui para dar uma boa noite para Sandro Meirahit. John Gomes diz: Mike empurrou o Santos e o atrapalhou. O comentarista de arbitragem falou ao vivo, o gol tinha que ser anulado, o Flamengo foi prejudicado. E aí o Ricardo Cruz diz: foi muito falta do Arrascaeta no Zé Rafael. Só quem torce para o Flamengo diz que ele escorregou no pênalti ofertado ao Flamengo no primeiro tempo. Sandro Meirahit já está aqui. Reclamações dos dois lados. Alguém tem razão? Os dois têm razão? Ou ninguém tem razão, Sandrão? Boa noite, meu amigo. Boa noite, Felipe. Prazer estar aqui. Roger, Serginho, pessoal de casa. Final é isso, né? Sempre tem polêmica. A gente está aqui para tentar esclarecer algumas delas. E responder aí ao pessoal que manda mensagem. A gente vai explicar tudo, tintim por tintim. Vamos começar com o lance do pênalti do Flamengo, então, Sandro? Vamos. Porque o pessoal do Palmeiras reclama de uma possível falta do Arrascaeta no Zé Rafael, no lance que acabou terminando com o pênalti do Zé Rafael no Arrascaeta. Isso, para mim não houve falta, teve uma disputa normal. O Zé Rafael também não escorregou. Houve um contato para mim, que é um contato de jogo, né? E depois houve a penalidade, foi muito clara. O Zé Rafael faz o giro, tem um contato ali. E aí depois ele faz um contato que para mim é normal, não é faltoso, que é esse aí que a gente está vendo agora. E depois ele até tenta recuperar, né? Mas aí dá o bote errado, acerta ali a perna direita do Arrascaeta. Pênalti bem marcado. Alguma questão, Roger, Serginho? Não, né? eu tô com o Sandro. Esse Relato. É isso. Também não achei a falta do Arrascaeta, não. E o pênalti acho que foi claro. Vamos ao próximo lance, então. O pênalti para o Palmeiras, né? Um toque no braço ali do Everton Ribeiro numa puxada do Endrick dentro da área, né, Sandro? Esse aí pênalti fácil de marcar, né? Na verdade, o jogador saltou ali na tentativa de alcançar a bola, mas como ele levanta muito o braço, o Everton Ribeiro, ele acaba tocando com o braço direito na bola, né? E os jogadores do Flamengo reclamaram, né, Sandro? Esse aí foi muito fácil, a dúvida ficou né? se era dentro ou fora, mas aí o Wilton deu uma demorada, mas no final acabou optando o pênalti corretamente também. E aí, até esse momento, duas grandes decisões, né, que a gente chama de pênalti, cartão vermelho e gol, são grandes decisões que são tomadas no jogo. Duas grandes decisões, até esse momento, que foram tomadas em campo, né, pelo árbitro, e isso, até esse momento, para mim, a arbitragem estava vindo muito bem, aliás, né? Olha lá, um pênalti bem marcado, sem dúvida. Nada a dizer também, né? Roger e Serginho, esse aí não tem questão. E agora o lance mais polêmico, né? O quarto gol marcado pelo Palmeiras. Na transmissão vocês disseram que o lance deveria ter sido anulado, né? Por causa de um impedimento do Mike, que teria atrapalhado o Santos na defesa. Né? Às vezes a gente fala de lance polêmico, muitas vezes de um lance que existe uma interpretação, né? Às vezes, se foi suficiente aquele impacto, aquele contato para derrubar ou não foi. Esse lance, para mim, a polêmica é exatamente a não chamada, a não anulação do gol, né? Porque é muito claro que a posição do Mike é adiantada e tem o contato físico, né, dele no goleiro. O Davi Luiz lá em cima. Não pode dar condição? Não dava no momento do chute. Né? A gente vai ver agora por essa imagem, é muito claro. Para no momento do chute, olha lá. Ele aliás... Não tem nenhum jogador do Flamengo, inclusive, a regra pede dois, né? No caso dele não tem nenhum. E o que caracteriza muito claramente a interferência é o contato físico, porque se não tivesse tido contato físico, a gente poderia trabalhar no campo da interpretação. Pô, será que realmente atrapalhou, não atrapalhou o goleiro? Inclusive, entre o Santos e a bola, né, Sandro? Exato. E aí o Santos esbarra nele ali, tem um contato físico. Às vezes a gente fica muito sem entender a decisão do VAR, porque na minha visão é muito claro quando tem um contato físico. Não é um lance que causa muita dúvida, né? Que poderia ter sido resolvido em campo, não foi. Mas o VAR tem as imagens. Até mais claro, né? Foi muito claro, tem as imagens. Eu acho que o fato do Santos eventualmente não ter reclamado, pode ter interferido. É muito ruim falar isso, mas pode ser que isso interfira na análise lá da cabine de falar, pô, não tem ninguém reclamando e tal. Mas para mim é muito claro, o gol foi ilegal.
Teve aquele lance, teve um lance do Atlético Paranaense na Libertadores também de interferência e o gol foi validado pro Libertadores, não? Foi Libertadores? Foi Libertadores, sim. Foi contra o... Foi um jogo na Argentina. Contra o Estudiantes. Estudiantes, exatamente, né? E ficou um pouco aquela dúvida, não, mas o goleiro não ia chegar, né? Nesse caso aí, o Santos estava na bola. Né? Uma bola lenta, né? Então acho que fica mais claro ainda que tinha que ver melhor. Com certeza. Esse lance, né? Eu acho que, Serginho, a questão do contato físico, ela é evidência, ela é a evidência, a prova de que... A chancela, né? De que realmente o árbitro deveria ter sido chamado para analisar o lance. E esse, para mim, é um erro que acaba comprometendo toda a arbitragem, que, como eu falei, tinha tomado 2 grandes decisões em campo e aí, nesse caso, quando precisou do VAR, o VAR acabou não chamando para infelicidade da própria arbitragem, foi o gol que acabou decidindo o resultado final. A gente está batendo aqui no ponto do VAR ter chamado, né? Mas no campo, o Bandeira não poderia também ter visto então, o lance? Claro que sim, poderia ter visto. O próprio árbitro poderia ter falado, olha só, tem contato físico, ele estava... Né? Porque assim... É claro que agora, né, Roger, a gente sabe que, trabalhando em TV, a gente sabe que com a imagem tudo é mais fácil. No campo, você sabe disso, às vezes a realidade, as coisas são tão rápidas que você não consegue ter essa percepção dos detalhes. Mas nesse caso, eu acho que o nível de concentração, de repente, maior, dá para o árbitro se comunicar falando, olha só, teve o contato físico, ele estava adiantado? Estava. Eu mesmo vou anular. Ou o próprio assistente fala, olha só, ele estava muito adiantado. Teve o contato físico? Teve, então vou levantar. E não, os dois acabaram deixando para o VAR. E aí o VAR, que tem um árbitro, tinha um assistente, que é o bandeirinha lá dentro da cabine, e tinha outro árbitro. Tinham 2 árbitros, um assistente e mais um observador de VAR, né? Deixaram passar. Eu acho que é muito grave isso. Teve também um outro lance que a gente que não é um lance, que foi aquela não expulsão do Gabriel, que eu achei muito interessante que você falou, né? Porque o Gabigol já estava pendurado com amarelo, né? Ele tirou a camisa ali no início do jogo. E depois o Everton... Também tinha amarelo. O Everton não tinha? Eu acho que não tinha. Eu acho que ele não tinha. Não tinha, não. O Everton não. Foi por isso que ele foi lá, Roger. O Everton foi lá para trocar o amarelo dele, ele dá um amarelo, mas dá para o Gabigol e expulsa o Gabigol, né? E o juiz não caiu na provocação. Isso eu achei... Aí o lance, ó. Esse é o lance, ó. Eu achei que o árbitro... Porque se você olhar o lance, é claramente de amarelo para os dois, né? Mas como ele percebeu que o Everton saiu do gol, isso aí foi uma falta reclamada pelo Gabriel que não aconteceu. O Gabriel estava do lado esquerdo, botou a bola na frente, a jogada seguiu, o Zé Rafael acho que botou o braço, saiu jogando. O Gabriel caiu, pediu falta. E ficou caído ali. Aí quando o Palmeiras começou a sair, o Everton saiu do gol e foi lá em cima dele para fazer exatamente para provocar a expulsão. Eu acho que o árbitro ter essa leitura foi muito interessante. O árbitro dizendo para o Everton, você foi lá provocá-lo e tal, né? Nem tem a ver com o Sandro. Eu queria que a gente rodasse o quarto gol do Palmeiras novamente, porque tem bastante gente falando, torcedores do Flamengo, sobre a ação do Santos no lance, né? Porque ele não estica o braço na bola. Ele ficou com o braço meio curto ali e tal. E os torcedores do Flamengo estão dizendo que, né, ele podia ter esticado, ter voado na bola, ter tentado. Se a gente botar de novo... Não pareceu estranha a ação? Presta atenção embaixo, que a gente está vendo o contato em cima. Do gol, o contato em cima. Olha só como é que ele dá uma trupicada ali com os pés. E ele perde a passada para fazer o... Essa não é a melhor imagem. A próxima repetição a gente vai ver melhor. O Santos parece ter... desistido de colocar o braço. Olha só como é que ele dá uma trupicada embaixo. Mas a bola não parecia estar perto dele, ó? Ó, vê que pega no pé, o pé direito do Mike pega no pé esquerdo do Santos e ele perde a passada. Outra coisa que atrapalha é como o menino bate na bola. Porque o goleiro se prepara por uma paulada. Porque o Gabriel Menino está encaixado, a bola está vindo devagar. Então aquela batida de perna esquerda, com a bola vindo direitinho... Aí o menino, o que ele faz? Ele vai bater com a esquerda e a perna direita entra na frente. Então ele bate meio mascado, pega na direita, a bola perde potência e ganha efeito. Um pouco de tempo de reação, eu fiquei com essa impressão.
Mas o braço... Eu acho que a bola é defensável, mas todos esses elementos atrapalham, Sem dúvida, principalmente na movimentação dele para agir, para fazer a defesa. Tem falha, mas não é uma falhaça, porque eu acho que tem elementos suficientes para atrapalhar ele nessa defesa. E o braço curto dele é muito em razão do contato desse braço esquerdo com o corpo do, e tem embaixo também, Mike. E embaixo, olha o pé direito no pé esquerdo. Ele trupica, né? Porque, teoricamente, o goleiro, para alcançar essa bola, se a gente olhar na câmera de impedimento... Ó, o pé esquerdo dele como bate no direito, ó. E ele, ó, como é que ele levanta o pé esquerdo para tentar... Então, se você for pensar na lógica do goleiro, eu nunca fui goleiro, né? Lógico, né? Nem jogador. Senão não teria sido juiz. Mas, assim, no momento do chute, o goleiro provavelmente teria saltado nesse momento, mas quando ele tá para eventualmente fazer um movimento de defesa, tem um contato. Então, assim, é muito claro que ele foi atrapalhado e isso atrapalhou o braço, atrapalhou o movimento da perna, atrapalhou o salto, atrapalhou tudo. A possibilidade de defesa, a gente não está falando que ele iria defender, mas atrapalhou qualquer chance dele defender. Tá, último lance aí, porque o Abel já está se posicionando lá para a entrevista coletiva. O Abel acabou expulso mais uma vez, Sandro. Queria que você falasse sobre o comportamento do treinador do Palmeiras. A gente já falou constantemente do comportamento dele aqui na central do apito, né? Aí já teria que ter sido expulso aí. Porque a regra é muito clara, dizer que quando o técnico, alguém da comissão técnica é retado no início do jogo, quando a posse é do outro time, ele tem que ser expulso. Eu entendi a decisão do Wilton por se tratar de uma final, não queria tirar o técnico por essa situação, mas olha só, ele continua provocando a arbitragem e no final tem aquela atitude que é lamentável e aí foi expulso atrasado, mas acabou sendo expulso. E aí, nesse lance aí que a bola bate, era escanteio para o Palmeiras no final do jogo, e ele acaba chutando o microfone e foi merecidamente expulso. Obrigado, Sandro. Valeu. Grande abraço. Valeu, meu amigo. Abração. Vamos rapidinho aqui, porque Abel Ferreira começou a falar lá no estádio Mané Garrincha, em Brasília, o campeão da Supercopa do Brasil. Fala, Abel. Vi eu e todo mundo que estava no estádio viu o escanteio, né? Mas pronto. Olha, dizer-te que foi, na minha opinião, dos melhores jogos que eu joguei desde que estou na América do Sul. Dois elencos muito qualificados, as duas equipas a quererem jogar para ganhar. Na minha opinião, na primeira parte fomos melhores. A primeira parte do Palmeiras foi melhor. Inclusive sofremos um golo, na minha opinião, contra a corrente do jogo, mas faz parte. E mais uma vez a nossa equipa mostrou durante todo o jogo uma força mental muito grande, porque estiveram sempre focados naquilo que eram as nossas tarefas individuais e coletivas. Mas no final, com todos os acontecimentos, muitos golos para quem assistiu, um ambiente espetacular, acho que fomos uns justos vencedores, e parabéns à minha equipa. Há 2 anos tínhamos perdido aqui uma Supercopa e hoje viemos resgatar aquilo que tínhamos perdido há 2 anos. Boa noite, Abel, aqui à sua direita. Danilo Queiroz, repórter do Correio Brasiliense. Primeiro, parabéns pelo título. Me corrija se eu estiver errado, mas na semana você falou que, além de reforço, da parte técnica, também o fator psicológico é importante numa decisão como essa. Esse jogo em si contra o Flamengo teve muita reviravolta. O Palmeiras saiu na frente, saiu atrás, precisou virar, precisou depois tirar um empate do Flamengo em 2 oportunidades. Queria que você ressaltasse essa questão psicológica e também que me falasse a sensação que você tem de estar ganhando um título aqui no Mané Garrincha depois das 2 finais de 2021, né? Você falou da Supercopa e também teve a Recopa e mais uma questão para você também comentar sobre o ambiente da torcida do Palmeiras aqui em Brasília. Obrigado. Olha, é verdade. Entramos e os nossos torcedores estiveram ao nosso nível, não é? Puxar para a equipa em todos os momentos, isso é muito, muito, muito importante. A preparação mental para uma final, às vezes nós sabemos o quanto está em jogo um título e queremos fazer coisas diferentes daquelas que sempre fizemos. E o segredo é exatamente esse. É nós percebermos que estava um ambiente espetacular. É verdade que já é a segunda ou a terceira vez que jogávamos aqui, a terceira, e tínhamos perdido 2. Inclusive eu tinha dito à minha comissão técnica, quando toda a gente estava a perguntar onde é que vai ser, disse, este jogo vai ser em Brasília. Já sabia que o jogo ia ser aqui. Disse, está na toda a gente onde é que vai ser, vai ser em Brasília, vai ser lá. Ainda não tinha sido, eu já sabia que ia ser aqui. Mas os nossos torcedores estiveram muito, muito bem em relação a isso. E como te disse, às vezes neste tipo de jogos onde está muito em jogo, onde está um título em jogo, é a capacidade que nós temos
de estarmos focados e tranquilos, perceber os momentos que o jogo tem, e este jogo foi realmente absolutamente extraordinário para pôr à prova a nossa força mental, as nossas emoções, e a minha equipa, tirando o treinador, mas o treinador teve uma razão muito forte, porque eu não consigo entender, desculpem, eu não consigo entender, não está só um árbitro no jogo, está o juiz principal, estão mais 2 bandeirinhas, como diz aqui, mais 2 que estavam ao meu lado, e ninguém viu que era canto. Eu fui expulso, eu fui expulso por isso, eu não disse nada ao árbitro, fui expulso. Como é que é possível o melhor árbitro brasileiro não ver aquele lance, nem ele, nem nenhum dos assistentes ver que era canto? Isto para justificar a minha expulsão. E os meus jogadores estiveram ao seu nível desde o início até ao fim. Fizemos alterações que tínhamos que fazer para assegurar o resultado. O treinador, neste caso o Vítor, arriscou tudo e nós, como estávamos à frente do resultado, defendemos o resultado. E uma vitória, como te disse, justa, da melhor equipa ao longo dos 90, aos 98 minutos ou 100 minutos. Abel, boa noite, tudo bem? É meio difícil, né, duvidar desse time do Palmeiras por essa sequência de títulos, né? Você tem agora o Dudu com 10 títulos, o Gustavo Gomes vai pro 8º, se não me engano, 9º título, tem o Veiga que fez 11 gols em finais. Então é um time extremamente cascudo, né? E para você, nesse cenário todo, é mais fácil trabalhar, preparar um jogo como esse, né? Como você gosta de preparar, a gente sabe que você prepara muito bem para jogos decisivos. É mais fácil quando você tem já uma roda que gira assim e você consegue trabalhar mais facilmente essa preparação? Olha, é fácil preparar, mas nós não conseguimos ir jogar ao Ituano com a melhor equipa. Tivemos que nos adaptar ao calendário do estadual. Como te disse, pedimos atempadamente à Federação Paulista que nos desse esse tempo e não nos concedeu. E nós, como andamos sempre à procura de soluções, que é o que fazemos, por isso eu disse que não se preocupem com os reforços, porque nós precisamos de jogadores, isso é, não vou, porque ganhamos, dizer nós precisamos, mas não há jogador nenhum que seja mais forte que o nosso jogo coletivo. E se eu disse isso, mantenho, mas não disse isso só de agora. Seja onde for, jogue quem jogar, jogamos para ganhar, e foi isso que nós fizemos aqui hoje. Eu também vos disse que a pichação dos muros e a contestação é algo que acontece, pelo menos desde que estou aqui sempre, e isso tem sido um bom presságio. Tem sido bom presságio, está aqui. O resultado é nós trabalhamos duro, trabalhamos no silêncio e o sucesso fala por nós, é assim que tem que ser. Abel, novamente aqui à direita. Parabéns a você e toda a equipe pelo título, mais uma vez. No empate contra o São Paulo, a gente percebia que era uma equipe que estava realmente no início de uma temporada, ainda buscando ali um pico físico. Hoje parecia que era uma equipe que estava ali no meio de temporada já, jogadores correndo a todo instante, jogadores com muito mais vontade de vencer. Aonde o torcedor pode esperar que essa equipe chegue na questão de evolução tática e física? Olha, vocês sabem que nós demos 45 dias de descanso aos jogadores e fomos a última equipa a retomar. Os jogadores, em meados de dezembro, começaram a trabalhar, e quando eu cheguei, eles a trabalhar em casa. Quando eu cheguei aqui e nós fizemos todas as avaliações e fizemos a comparação do final da outra época com esta, nós internamente, o Núcleo de Performance, sabíamos quando chegasse a esta competição, com a comunicação junta, que fisicamente íamos estar a top. E disse-lhes isso ao intervalo. Nós fisicamente estamos melhores do que o nosso adversário. Nós, em termos de organização, é ela por ela, porque do outro lado também está um grande treinador. Do outro lado tem jogadores muito qualificados tecnicamente, mas há uma coisa que esta equipa tem. Esta equipa nunca se rende. Isso é o que mais me orgulha, é perceber todos as alterações de resultado durante o jogo e nós mantermos o foco naquilo que são as nossas tarefas, naquilo que nós temos que fazer. Conseguimos muito bem, através de algumas trocas que fizemos, a construção mudou de lado, o Dudu mudou de lado, o nosso adversário nem sempre, sobretudo na primeira parte, não nos conseguiu bloquear, e por isso que nós na primeira parte fomos melhores. Na segunda parte o Flamengo reagiu e reagiu muito bem, conseguiu conquistar aquilo que era o espaço interior. É uma equipa que joga muito com espaço interior, com muita mobilidade.
O Gabigol anda por todo lado, o Everton anda por todo lado, o Arrascaeta anda por todo lado, tem uma estrutura mais fixa dos 2 zagueiros e do primeiro volante, os 2 laterais, mas todos os outros jogadores e o Pedro têm uma mobilidade muito, muito grande, e é verdade que isso, quando tem bola, é muito bom, mas no momento da perda de bola os jogadores não estão nos lugares que têm que estar quando têm que defender, e nós soubemos aproveitar muito bem todos os momentos, de bola parada, de transição, de ataque posicional. Agora, até onde é que nós vamos eu não sei. O que te posso dizer é que o depender de nós, ou que o nosso desejo de continuar a ganhar é o mesmo, e vamos fazer tudo, mas tudo o que for preciso naquilo que tem que ver com trabalho e dedicação para continuarmos a chegar às decisões e lutar por títulos, que é isso que fazemos. Também já vos disse, não prometemos títulos, porque eu não sei o que é que vai acontecer. Agora que tenho jogadores com um caráter e com uma qualidade e com uma mentalidade muito forte, isso eu tenho. Abel Ferreira, viva, boa tarde. É um gosto reencontrá-lo, parabéns por mais um título. Se é verdade que todas as finais têm uma história para se contar no final, eu perguntava-lhe de que forma é que vai recordar esta final da Supercopa de 2023. História que um dia mais tarde vai contar aos seus filhos e quiçá aos seus netos. Olha, quando um dos meus netos ou netas me perguntar isso, eu vou gostar de dizer, eu tenho um orgulho tremendo eu tinha um orgulho tremendo em ser treinador daqueles jogadores, porque o nível de compromisso, o nível de comprometimento, sabem aquilo que o Guardiola disse, que a minha equipa joga bem, mas falta-lhe, há coisas que não se explicam, que se sente, que ele teve dificuldade em explicar, que é o que eu sinto aqui. Eu sinto isso, eu sinto esse desejo, é difícil de explicar em palavras aquilo que ele estava a dizer, pois, mas a minha equipa já ganhou 4, eu sinto isso. Eu sinto que estes jogadores a cada dia querem ser melhores, eu sinto que estes jogadores querem melhorar as suas condições, eu sinto que estes jogadores incorporam aquilo que é o hino do clube. Defesa que ninguém passa e atacante de raça. É isso que nós vemos nesta equipa. É isso que me orgulha em ser tanto treinador desta equipa. É tudo o que eu desejo, aquilo que eu fui como jogador, aquilo que estes jogadores entregam. E para além de entregar uma atitude, uma intensidade, um espírito de equipa fortíssimo, onde a soma do todo é mais forte de cada individualidade, que é aquilo que são premissas que eu tenho na minha vida pessoal e as vejo representadas na minha equipa. A palavra que eu tenho que dizer, ou a frase é: obrigado aos meus jogadores, é um orgulho muito grande ser treinador deles. Abel, Matheus aqui, ó. Aqui, Abel. Olha, para quem não sabe, eu vou dizer àquele senhor, quando quiser perguntar, eu antes de ser treinador fui jornalista com ele. Aqui, Abel. Depois, se quiseres, contas algumas histórias. Matheus Arantes, do Portal Metrópolis. Primeiramente, parabéns pelo título. E eu queria saber sobre a entrada do Mike hoje. Você já usou ele aberto na ponta em alguns momentos na temporada passada. E hoje, especificamente, você colocou ele logo após o terceiro gol do Flamengo, que foi pelo lado direito e lado esquerdo do Flamengo. A entrada dele, especificamente hoje, foi uma estratégia, porque logo na sequência, o Palmeiras fez um gol pelo lado esquerdo, numa dobradinha de Veiga e Dudu. Então, pode dizer hoje que ele foi uma entrada defensiva para ajudar nessa jogada? Não. Há uma coisa que vocês têm que entender, e muito bem colocada a tua pergunta, eu gosto de perguntas dessas, são perguntas táticas. Se vocês analisarem um bocadinho o Flamengo, o Ayrton é dos jogadores que mais assiste, pelo menos dos 2 laterais que mais assiste. E depois de nós estarmos por cima do resultado, nós sabíamos que o lateral deles ia mandar muito mais. Então, eu reconheço, atrasei-me 2 minutos, que ele devia ter entrado mais cedo, porque a função dele era apanhar, a função do Mike, para além de apanhar as investidas do Ayrton, era também colocar nas costas velocidade em cima dele, porque o Mike não é hoje que joga a ponta. Já o ano passado jogou a ponta e muito bem, porque o Mike é dotado tecnicamente e tanto faz de ponta como faz de lateral. E a minha ideia, pena foi que não tivesse sido mais cedo, são decisões, eu devia ter metido mais cedo. Se vocês repararem, a dobra que o Gomes vai fazer ao Rocha, quem devia estar a marcar o Pedro era o Gomes, era uma das funções do Gomes, era marcar o Pedro. Mas nós depois fiz essa substituição porque entendi que devíamos tirar o Hendrick e pôr ainda mais profundidade com o Rony. E se vocês repararem, Rony teve 2 transições, não é? Mesmo para dilatar.
mas a ideia era equilibrar a equipa. Equilibrar na defesa, porque o Ayrton, como estavam a perder, iam-se mandar mais, mas ao mesmo tempo termos também saída, porque é uma coisa que ele nos dá. E depois guardar também o Breno para entrar do outro lado. Essa foi a nossa ideia, e como ele estava na minha cabeça, eu já não mandei para trás, porque era o que estava a precisar. Tá aí, Abel Ferreira, técnico campeão da Supercopa do Brasil. A gente vai para o intervalo. Antes, o Serginho quer dizer algumas palavras aqui. Diga, Serginho. Rapidamente, essa parte final muito boa Ele leu o jogo Abel, como a poucos, explicação, né? Falando taticamente, ele gosta de perguntas táticas, a gente gosta de respostas táticas também. E muito bem na valorização daquilo que o Palmeiras teve de melhor, que foi a cabeça, né? Conforme os gols contra iam saindo, reagindo rápido, bem o Palmeiras. Em compensação, a primeira parte da entrevista, quem ficou falando de arbitragem e fez um escândalo, chutou o microfone por causa do escanteio, né? E eu não vi nenhuma palavra do Abel falar sobre um erro grave, né? Que foi o gol validado do Palmeiras. É um gol ilegal. Nenhuma palavra do Abel. Se ele quer falar sobre arbitragem, ele pode falar. É justo. E, inclusive, o escanteio está errado mesmo. Ele tem razão nisso. Não tem razão em chutar o microfone. E tem menos razão ainda em não falar. Se ele quer falar de arbitragem, tem que falar dos dois lados. Ele não está falando, só está fazendo a primeira parte. Vamos para um rápido intervalo. Na volta vamos falar mais sobre a entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira e vamos ter a análise ainda desse jogo. Flamengo 3, Palmeiras 4. Palmeiras campeão da Supercopa do Brasil. Parabéns a todos os palmeirenses. Os caras estão com dor no braço de tanto levantar taça. Os caras não param, hein? Olha lá, o Abel tomando banho agora dos jogadores ali na entrevista coletiva. Isso é ao vivo para vocês, hein? Abel já devidamente encharcado vai voltar a falar e a gente mostra daqui a pouco se ele falar algo mais interessante. A gente volta já.